SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Destaques aqui na sua TV Otimista. A você, muito obrigado pela companhia a partir de agora. O primeiro assunto é o mercado imobiliário. O Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no estado apresentou estatísticas referentes à venda de imóveis nos 5 primeiros meses deste ano. O que chama a atenção é que os lançamentos de novas unidades em Fortaleza e região metropolitana diminuiu o ritmo. O mercado imobiliário de Fortaleza e região metropolitana segue o ritmo de vendas que vem apresentando nos últimos anos. De janeiro a maio de 2025, foram vendidas 8.982 unidades habitacionais. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 14%. Os dados foram divulgados pelo Sinduscon Ceará. Apesar do crescimento em vendas, a Comissão de Pesquisas do Sindicato da Indústria da Construção Civil revelou mudanças em um ponto do mercado. Os lançamentos estão em queda. O motivo seria o cenário econômico. O que a gente tem notado muito é o direcionamento de produtos econômicos, né? Hoje, o grande volume de venda hoje é no econômico. Ele tem passado hoje de 70% das vendas, né? Ele não se comportava muito bem assim. Esse é o principal, né? A outra, o comprador ele não se liga muito na Selic. Por quê? Porque se ele está comprando hoje, né, a Selic só vai representar para ele daqui a 1 ano, 2 anos, quando ele entrar no mercado, que ele for fazer o financiamento, ou até 5 anos, né? Então a Selic hoje ele tem uma projeção que no próximo ano vai cair. Já para o incorporador ele é diferente. A Selic hoje ele pesa. Então a gente vai fazer um financiamento, é 15% mais TR, né? Então é mais difícil, né? A natureza já é segundo semestre, sempre tem mais lançamento. Então o mercado ele é mais forte no segundo semestre que no primeiro. Então isso já é uma coisa natural. Mas como ele vai se comportar com relação ao ano passado, a gente está achando que a tendência é que vai ter menos lançamento do que era para ter normal. O segmento de imóveis do padrão econômico tem liderado as vendas. O programa Entrada Moradia Ceará, política pública que surgiu no diálogo entre o governo do estado e o Sinduscon, tem ajudado a aquecer a comercialização imobiliária. O que é interessante que a gente está vendo aí no mercado é a questão do crescimento da venda, né? Então o mercado continua muito forte, então um crescimento de venda bem relativo, quase 15% com relação ao ano passado, mas em compensação os lançamentos estão caindo. Então assim, você vê que hoje o incorporador está receoso em lançar, né? Uma Selic alta, né? Então as pessoas ficam mais cadenciado na hora que vai fazer seus empreendimentos. Os loteamentos que passaram a ser monitorados pelo Sinduscon recentemente registraram aumento de vendas. Nos 5 primeiros meses deste ano, a alta foi de 29%, em comparação com o igual período de 2024. A busca por terrenos e casas em condomínios gerou um valor geral de vendas superior a 688 milhões de reais. A divulgação dos dados do Sinduscon são referência para a movimentação do mercado imobiliário. O loteamento está indo na mesma moeda, né? Assim, se você for olhar, o crescimento de loteamento foi absurdo, tá? Do ano passado para cá, crescimento em vendas. E em lançamentos também começou, né? Assim, como estamos no começo ainda de análise de loteamento, né? A gente está vendo uma queda de loteamento, a gente não tem um estudo, né? Não tem um histórico, tá? De como é que se comportou muito o lançamento, em termos de lançamento, mas os números atuais, nesse período que está analisando 3 meses, está tendo uma queda bem significativa também com relação ao ano passado. Crianças de escolas públicas de Fortaleza e cidades da região metropolitana estão tendo acesso a uma produção cearense que utiliza a linguagem audiovisual para falar sobre sustentabilidade e mudança climática. O filme Tac-Tacs, uma aventura ambiental, é uma produção do Grupo Marquise em parceria com o Ministério da Cultura. As sessões especiais são para os pequenos, estudantes de escolas públicas. Na tela, um filme que utiliza brincadeiras, cores, linguagem simples para falar de um tema que afeta todos nós, a mudança climática. Carambolas, tá muito quente. Oi. Ai. Alguém tem só um ventinho pra me ventilar, vai. É só um ventinhozinho, por favor. Essa máquina de flocos de neve tem que funcionar. Se eu colocar um pouquinho mais de gelo... Mais rápido, Bebela, mais rápido. Ai, Lila, eu tô cansada.
você! Eu prometo! Tá bem. Os personagens Tac-Tacs buscam respostas para a alta temperatura que percebem no dia a dia. A história ajuda a compartilhar conhecimento e fazer das crianças agentes da sustentabilidade. A produção tem a assinatura do Ministério da Cultura e do Grupo Marquise, que atua em diversas áreas em várias cidades do país. É extremamente importante para o nosso papel perante a sociedade, as comunidades onde a Marquise Ambiental atua, fazendo com que tipos de movimentos como esse, de fazer a propagação do que é efetivamente educação ambiental, que está no dia a dia das rotinas, que esteja integrada com os hábitos, tanto na escola como em casa, dessas crianças, para que elas se tornem cidadãos no futuro mais conscientes, mais cuidadosos com o nosso planeta. A Marquise, ela sempre procura estar próxima às comunidades onde ela atua, fazendo um papel dela junto à sociedade, especificamente com algumas ações no programa dela de Ecocidadão junto a crianças, junto a algumas escolas municipais. E isso faz parte dessa presença no intuito de fazer com que não apenas a prestação de serviço aconteça, mas que a gente impacte positivamente a comunidade onde estamos. Os atores Haroldo Guimarães e Solange Teixeira estão no elenco. O poeta Braulio Bessa também participa. Eu sou o vento que faz cosquinha nas folhas do jardim e bagunça seu cabelo. Eu sou a chuva que forma poça na calçada pra gente pular. Eu sou a flor insistente e teimosa que nasce na calçada. Eu sou o cheiro da fruta na feira. Eu sou o rio que vai escorregando até o mar. Uau! Tudo isso? É, até um pouquinho mais, viu? Carambolas, você é o meio ambiente. Isso é demais! Eu mesmo, em folha, chuva, peixe e até barquinho. E olha, eu tô muito feliz e orgulhoso com essa jornada de vocês. O filme é a continuidade de um projeto cearense que nasceu na pandemia para gerar trabalho para artistas da nossa terra. Para nós é um orgulho entregar, né, às crianças um produto que é feito, é pensado, é criado aqui no Ceará. Desde as músicas autorais, as vozes, a manipulação, o cenário, figurino, montagem, tudo pensado aqui. E a gente quebra um pouco aquele estigma de que só se produz no Sul e Sudeste. A gente pode sim produzir aqui da nossa terra, no nosso lugar, com a nossa linguagem. E hoje o Tac-Tacs, por exemplo, tem uma audiência, nossa maior audiência dos Tac-Tacs é em São Paulo. E é muito gostoso ver nosso trabalho chegando lá. A professora Ana Késia veio de Aquirás com colegas e várias turmas de alunos. Para ela, a produção audiovisual auxilia no trabalho realizado na escola. É muito importante porque a gente trabalha, né, a sustentabilidade na sala de aula e para eles verem isso, para eles assim, a gente vindo no caminho é maravilhoso, porque eles veem na prática, né? Porque só na sala de aula não basta, tem que ter algo a mais. E aí eles vendo assim no dia a dia, na prática, a gente mostrando para eles, é muito enriquecedor. Agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais destaques. A nova edição do projeto Render-se já começou no Shopping Iguatemi Bosque, aqui em Fortaleza, e convida o público a vivenciar a cultura e o artesanato de comunidades do litoral leste cearense. Até o dia 31 de julho, peças únicas, feitas por artesãos de Canoa Quebrada, Cumbe e Majorlândia, ganham destaque na mostra, que é gratuita e aberta ao público. A 7ª edição do Render-se chega com uma proposta que vai além de uma simples exposição. É uma verdadeira imersão na tradição artesanal do Ceará. A iniciativa une forças da Loja do Bem, Universidade de Fortaleza e Shopping Iguatemi Bosque para valorizar o trabalho manual e fortalecer a economia criativa. O grande destaque desta edição é a coleção Arejar, fruto de uma parceria entre estudantes da Unifor e artesãs da região de Aracati. As peças carregam memórias afetivas, saberes tradicionais
e muita identidade regional das comunidades de Canoa Quebrada, Cumbe e Majorlândia. A técnica do labirinto é um bordado tradicional com raízes profundas no artesanato cearense, especialmente na região de Aracati. A dona Bia tem essa paixão desde os 8 anos de idade. Hoje, a mestra artesã, conhecida por sua arte em Majorlândia, produz artesanato de alta qualidade e ensina outras artesãs. É difícil, né, colocar palavra numa história dessa. Daquela menina com 8 anos ganhar o primeiro dinheiro, na maior felicidade do mundo, e acreditar e lutar por ele, com altos e baixos pelo caminho. Nessa época, tinha muita gente rica no Aracati, só dessa arte. E a gente naquele mar nadando, querendo chegar no mais alto do pódio, né? E depois ele vai indo, ele vai saindo, porque aí vai faltando qualidade, vai faltando comprador. Quando a qualidade foge, aí as coisas vão ficando diferentes. E essa negra aqui, ela briga para resgatar com coisas inovadoras. A minha briga hoje é inovando essas peças. Do linhão à organza e o organdi, que são as peças mais finas, certo? E você faz um desafio. Eu estou desafiando a vida. Chega uma peça de dentro de um computador e alguém me mostra e quer aquela peça. Eu digo, será que eu sou capaz? Eu fecho os olhos, dobro e coloco ali. Mas depois eu vou lá e eu vou fazer aquela peça. Aí eu vou brigar. Passo 15 dias para organizar aquela peça e depois ver ela vitoriosa no momento desse. Para o mundo, para todo mundo, não é só para o Brasil. Para que felicidade maior? Nesta edição, o projeto envolveu 50 estudantes e 26 professores de 10 cursos da Unifor. Além da produção das peças, as artesãs participaram de oficinas de precificação, modelagem e desenvolvimento de projetos, além de serem atendidas por profissionais do NAMI, o Núcleo de Atendimento Médico Integrado. Nós estamos em uma 7ª edição de um projeto extremamente exitoso. Um projeto onde há uma grande troca de saberes, onde nós conseguimos oportunizar aos nossos alunos uma vivência extremamente rica, onde eles conseguem contribuir e agregar valor à comunidade, onde eles conseguem aprender muito. É um projeto de ensinando e aprendendo, exatamente como traduz o slogan da nossa universidade. E, acima de tudo, nós temos que ter a percepção de uma formação cidadã. A partir do momento que esse conhecimento adquirido em sala de aula, ele consegue ir para essa comunidade, agregar valor. Nós tivemos nessa 7ª edição 10 cursos diretamente envolvidos, onde nós fizemos desde oficinas de precificação dos produtos, onde a gente consegue que as nossas artesãs possam refletir um pouco a respeito do custo do produto adquirido, a respeito também da importância, não é, que ela precisa dar àquele produto, até outras oficinas cuidando da saúde, cuidando também do ambiente, com design. E nessa edição nós também tivemos uma mentoria de uma ex-aluna nossa, de uma egressa, que é a Camila Fiuza, egressa da Universidade de Fortaleza, no curso de arquitetura, onde novos produtos foram criados através de sua mentoria, e nós pudemos ampliar também o cardápio e a possibilidade de produtos oferecidos pelas nossas artesãs. A Thaís Karen, aluna do curso de design, fala da experiência de participar do projeto. É uma experiência assim, sem preço, é incrível. A gente não só aprende muito como estudante, como profissional do design, mas também a gente aprende muito para a vida pessoal. A gente aprende muito com essas artesãs, né, que elas são mestres da cultura, as artesãs labirinteiras.
E a gente aprendeu muita coisa, tanto do ofício, né, da renda de labirinto, quanto de ser uma artesã, de estar nesse meio, de fazer esse design, porque eu estudo design para fazer design, né, mas elas aprenderam design com a vida. Então é muito enriquecedor, é uma experiência assim imensurável, é incrível. A exposição é parte do projeto Render-se, que tem como objetivo promover a cultura local e dar visibilidade ao trabalho dos artesãos. Para o Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Bosque, o evento tem um papel essencial na preservação da identidade local. Nessa 7ª edição, nós vamos trazendo o labirinto, que é uma arte, né? A arte da tecelagem, a arte das costureiras, das bordadeiras, então, que se é utilizado de várias formas, né? Então, assim, na vestimenta, na decoração. Então, assim, trazer o labirinto para essa mostra, para a gente faz todo sentido para fortalecer o artesanato cearense aqui no nosso estado. O artesanato, ele é uma fonte de renda muito importante para muitas famílias cearenses. Então, fortalecer essa fonte de renda, fazer o canal entre o artesão e o público comprador, para nós é extremamente importante. O Iguatemi aqui tem passando 50 mil pessoas por dia, não tem lugar melhor do que fazer essa mostra, do que trazer esse artesanato para nós. 100% do que for arrecadado, tanto na exposição quanto na Loja do Bem, retorna para as comunidades, retorna para o artesão, e é isso, é fomentando o crescimento, a educação e a história, né, da renda e do artesanato, ser passado de geração em geração. Para a gente isso é muito importante, garantir essa perpetuidade do artesanato. As peças ficam em exposição na Praça do Artesão, no Shopping Iguatemi, até o dia 31 de julho, e todo o valor arrecadado das vendas será destinado às próprias criadoras, uma forma de valorização da arte produzida no Ceará. Seus produtos são vendidos e posteriormente as pessoas podem adquirir diretamente com esses artesãos. Tem um número, tem um telefone, podem, né, encomendar, e é isso que a gente quer, que elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas sejam autossuficientes e que elas se sustentem. Mais uma pausa aqui no programa Destaques e daqui a pouco a gente volta com outro assunto interessante. De volta, agora destacando a Assembleia Legislativa, que realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. O PL traça metas para a receita e as despesas do Estado, buscando garantir a continuidade de serviços públicos essenciais, uma gestão fiscal responsável e o uso transparente dos recursos públicos. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026 está tramitando na Assembleia Legislativa desde maio deste ano e estabelece as bases para a elaboração da lei orçamentária do próximo ano. Entre os objetivos principais está a manutenção das políticas públicas essenciais, aliada a uma gestão fiscal responsável e a execução eficiente dos recursos públicos. De acordo com o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, o prazo para o envio de emendas ao relator do projeto segue até o dia 30 de junho. A lei de diretriz orçamentária chegou aqui dentro do prazo, ainda nesse primeiro semestre do ano de 2025, ele trata das grandes metas, as quantitativas, as atividades, os projetos, as operações especiais que serão previstas para o ano de 2026 por parte do Poder Executivo e dos demais poderes. Também tem a oportunidade de fazer com que possa ouvir a voz dos parlamentares. Nós designamos o deputado Guilherme Sampaio para ser o relator da matéria. O prazo para a apresentação de emendas por parte dos parlamentares é dia 30 de junho e o relator terá 15 dias para poder apresentar o seu relatório na comissão, a gente deliberar na comissão entre o dia 15 e o dia 16 e está à disposição do plenário para até o dia 17 ser votado, para que a gente tenha condições de entrar no recesso desse meio de ano, de 17 de julho até o próximo dia 2 de agosto. Então, é uma importante peça de instrumento de política orçamentária que servirá para balizar aquilo que serão os recursos financeiros que deverão estar previstos no orçamento, que deverá ser debatido na Casa no segundo semestre desse ano. O projeto prevê para o ano que vem uma receita tributária de 19 bilhões de reais, um aumento de 6,3% com relação a 2025. O orçamento estadual contará ainda com os recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, que somarão 11 bilhões e 900 milhões de reais. A gente está cumprindo o dispositivo da Constituição Federal, estamos cumprindo também o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a gente está aqui no Parlamento, né, fazendo uma apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma das 3 peças orçamentárias que
disciplina e estabelece diretrizes da Lei Orçamentária Anual para 2026. E essas diretrizes, elas são importantes porque a gente tem a oportunidade de discutir aqui com o Parlamento, com os deputados, as principais variáveis macroeconômicas do ponto de vista trienal, ou seja, como é que se dá a evolução da receita corrente líquida, que é a principal base de orientação e disciplinamento do orçamento, como é que se dá o crescimento das outras despesas correntes, as despesas de manutenção, como é que se dá a evolução e crescimento da dívida e déficit também, e essencialmente como é que se opera o crescimento e a taxa de evolução dos investimentos que a gente predita um crescimento de 4,5 bilhões. Ou seja, é uma média histórica, né? O Estado do Ceará tem tido registros através da Secretaria do Tesouro Nacional a partir da sua análise de CAPAG, ou seja, é uma análise de curto prazo, mas na trajetória a gente vem passando assim nesse dever de casa, positivamente nesse dever de casa, e também ao mesmo tempo, com esse equilíbrio fiscal, a gente consegue ter elevadas taxas de investimento. São pouquíssimos estados no Brasil que conseguem o êxito que o Estado do Ceará está conseguindo numa trajetória sustentável. É importante estabelecer isso. Já as despesas com o pessoal estão estimadas em 23 bilhões e 900 milhões de reais e as despesas correntes em 16 bilhões e meio de reais, voltadas ao funcionamento dos serviços públicos. Quanto aos investimentos, o orçamento reserva 4 bilhões e meio de reais para obras importantes, como a construção e reforma de escolas, a implantação da linha leste do metrô de Fortaleza, a duplicação do eixão das águas, a restauração de rodovias e a construção de hospitais em Crateús, Iguatu e Baturité, além da compra de equipamentos para o Hospital Universitário da UES. São investimentos que nós economistas temos um título para eles, onde a gente chama formação bruta de capital fixo. Essa formação bruta de capital fixo, ele tem um efeito multiplicador. Ele tem um efeito multiplicador da economia, ele tem um efeito multiplicador no emprego, ele tem um efeito multiplicador na renda, ele tem um efeito multiplicador nos negócios locais e, essencialmente, esse efeito multiplicador melhora a arrecadação do Estado. Então, sempre que há formação bruta de capital fixo orientado para investimentos de infraestrutura, você também tem esse efeito que retorna para a receita e, obviamente, retornando para a receita, você consegue equilibrar déficit e dívida. E essa foi mais uma edição do programa Destaques. A você, obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.